Olá! É com muito prazer que eu estou aqui falando um pouquinho da minha história para vocês. Essas confrades que eu respeito bastante e que se unem para buscar inspiração e estímulo umas com as outras. Se é que eu sirvo de estímulo para alguém, eu não sei, mas eu posso contar aqui para vocês um pouquinho da minha história. Eu hoje estou aqui na condição de presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, aos 68 anos. Mas a minha história foi construída, e eu confesso a vocês que não houve nenhuma intenção, em nenhum momento, melhor dizendo, e não houve intenção de eu realmente chegar ao cargo de presidente de uma entidade que é significativa no município de Porto Alegre. Mas então deixa eu contar um pouquinho para vocês a história, a minha história. Eu sou filha de uma família, pai, mãe, 3 irmãos e eu, uma família conservadora, machista, pai e irmãos machistas, meu pai super protetor, e a minha mãe absolutamente vinculada ao que ele acreditava. Portanto, você pode imaginar a batalha que eu tive que fazer dentro de casa para me tornar independente e autônoma. Porque, na visão deles, eu deveria ser uma dona de casa comum. Só que nunca, na minha vida, eu pensei em que isso me daria prazer exclusivamente. Eu adoro ser dona de casa. Eu adoro ser mãe, adoro ser avó, adoro ser esposa. Mas isso é uma parte de mim. A outra parte de mim é ser empreendedora. E eu descobri muito cedo, mas ao longo de conversas, de terapias, de imersões, de seminários, que a coisa pior que existe para uma mulher ou para uma pessoa é ser dependente da inspiração de alguém. Ou nós temos a condição de buscarmos a nossa própria inspiração, o nosso próprio estímulo para chegarmos aonde nós queremos chegar e atingir nossos sonhos, ou eu não posso colocar no colo de alguém essa responsabilidade, porque aí eu posso me frustrar. Como é que eu vou alegar que o outro é responsável pela minha frustração, a frustração do meu sonho? Então eu tive que fazer uma história onde, na minha metáfora, eu comecei a demolir os castelinhos e os obstáculos que estavam ao longo do meu caminho. Percebi muito cedo também que a autonomia financeira é algo absolutamente importante. Então, eu me formei em Relações Públicas, eu fiz um pós em Marketing. Por quê? Porque o marketing dá a noção clara do custo, do dinheiro. E Relações Públicas é muito mais um trabalho de integração entre as pessoas, necessariamente não ganhando dinheiro no final do mês. E eu fui para fazer o marketing, fiz o pós em Marketing, e pensei que eu poderia trabalhar em vários setores da economia para que eu pudesse ter a condição de falar com propriedade sobre qualquer segmento e em qualquer segmento. Por isso eu passei por área de indústria, comércio, prestação de serviços e na área de comunicação, por assessoria de imprensa, por área publicitária, por relações públicas, por área promocional, até a visão do todo. E aí eu passei a ser consultora. Não contente com isto, eu resolvi que eu ia trabalhar na área pública, porque sempre me chamou a atenção o bom senso dos funcionários públicos, que é o bom senso que existe naquele cenário, mas não fecha com o bom senso da iniciativa privada. Então eu fui botar o pé e trabalhei 6 anos numa empresa pública. E aí ainda me faltava a condição de um bico no balcão. E eu fui ser diretora de uma empresa, então, o meu cargo era Relações com o Mercado, para ver o que o empresário sente no seu dia a dia. Depois disso tudo, eu virei consultora de comunicação e gestão de relacionamento, porque eu sempre tive a preocupação de me relacionar com as pessoas, de conseguir me relacionar com as pessoas. Isso é um MBA, isso é um aprendizado, isso é um desafio, porque se relacionar com as pessoas é muito mais do que falar com as pessoas, é conseguir chegar a um consenso com as pessoas, é comer um mingau pelas bordas até chegar ao centro, aquele centro que se deseja. Mas tudo isso foi constituído por uma coisa só. Eu queria ser autônoma do meu sonho. Eu queria ser uma pessoa absolutamente independente, de tal forma que ninguém me atrapalhasse.
e eu não precisaria ficar dependente de ninguém. Então eu tive que demolir muitos castelos. Eu enfrentei muitas pedreiras e eu enfrento muitas pedreiras até hoje, né? Mas eu cheguei a uma condição de ser presidente da Associação Comercial de Porto Alegre. Antes disso, eu fui fazer um curso do Instituto Americano chamado Founder Institute, que é um curso, que é um instituto que só faz cursos pelo mundo inteiro para formação e construção de startups. Não porque eu quisesse ter minhas startups, mas eu queria saber e conhecer essa linguagem. Fui fazer esse curso. Quando eu fiz o teste para entrar no curso, e aí eu fui aprovada, os americanos, diretores do instituto, ficaram muito surpresos, porque nunca na vida deles, que já existe há algum tempo, essa experiência, uma mulher, já aos 60 anos, teria se candidatado a fazer esse curso. Eles se perguntavam, mas por que uma mulher que tem uma profissão constituída, um nome constituído, que tem 60 anos, resolve fazer um curso? Quando eles me disseram isso, eu perguntei a eles, mas por que tanta surpresa? Eles disseram, porque nenhuma mulher até hoje fez isso. Aí eu digo a vocês assim, ó, eu não fiz isso por uma cartilha, eu não fiz isso porque alguém pediu, eu não fiz isso por alguém me sugeriu. Eu fiz isso porque eu queria aprender o mundo das startups. E de onde vem essas coisas? Vem de dentro de mim. Porque eu aprendi que o sonho é meu e que ninguém é dono dele. E ou eu sou sonhadora e sou inspiradora de mim mesmo, ou eu vou permitir que os boicotes aconteçam. Se eu permitir que esses boicotes aconteçam, eu vou dormir muito triste todos os dias. E se eu não permitir, se eu tiver a coragem de enfrentar os boicotes, as pedreiras, os castelinhos que eu chamo, eu vou ficar feliz. Não porque eu tenha conseguido, mas porque eu tenho a coragem de conseguir, a coragem de tentar. E eu acho que é isso. Eu gostaria de falar com você sobre isso. Se eu puder ser inspiração para alguém, eu diria, o sonho é teu, a construção é tua, a autonomia é tua, então vai em frente. Sempre em frente, nunca desiste. Quando dormir de noite, em alguns dias, em que o resultado não foi bom, não tem importância. Seja generosa contigo, porque amanhã vai ser melhor. Porque ficou um aprendizado. Talvez não um resultado positivo, mas um resultado possível. Boa sorte!